dia. Vamos dar início à reunião conjunta do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP. O professor José Maria se encontra fora do Brasil num congresso e a professora Rossana, infelizmente, teve um problema particular agora cedo, familiar, e deve chegar um pouquinho mais tarde. Então, pediu que nós dessemos andamento à reunião. Hoje nós temos o grande prazer de receber aqui o professor Egberto Reis Barbosa. O professor Egberto é conhecido de todos aqui. Ele é doutor e livre-docente do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do Ambulatório de Doença de Parkinson e Distúrbios do Movimento da Divisão de Neurologia do Hospital das Clínicas. E é uma grande autoridade em doença de Parkinson. Obrigado. Então, nós já tivemos, numa reunião anterior, um tema neurológico importante para nós, que foi demência na mulher. E hoje nós vamos ter, então, o grande prazer de ouvir o professor Egberto, que vai nos falar sobre a doença de Parkinson na mulher. É um tema importante para nós, ginecologistas, que cuidamos, como clínicos da mulher, que cuidamos da saúde global da mulher. Professor Egberto, muito obrigado. E agradeço, em nome do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia, a sua presença aqui conosco. Obrigado, por favor, professor. Obrigado pelo convite, satisfação estar aqui. O tema eu tinha sugerido, mas eu imaginava que eu acabasse me interessando tanto pelo tema, porque foi uma escolha boa. Eu acho que a doença de Parkinson, como eu vou mostrar aqui, é uma doença que, assim como outras doenças neurodegenerativas do sistema nervoso central, estão aumentando de frequência à medida que a longevidade aumenta e o número de pessoas idosas cresce no mundo todo. É isso que eu vou mostrar inicialmente. Então, esse tema, doença de Parkinson, acaba sendo de interesse geral em todas as áreas médicas, né? Então, o que eu queria mostrar inicialmente aqui era um roteiro do que eu vou falar, inicialmente sobre essa questão da prevalência e riscos para a doença de Parkinson, falar um pouquinho sobre os mecanismos etiopatogênicos, como a influência do sexo, né, em cada um desses tópicos. O quadro clínico também na doença de Parkinson é um pouco diferente no homem e na mulher. As complicações do tratamento, todos esses tópicos, há diferenças no paciente de sexo masculino e no paciente de sexo feminino. E depois, os dois últimos tópicos são peculiaridades do tratamento da doença, na abordagem da doença, especificamente na gestação, parto e puerpério. E, por último, alguns aspectos também diferentes no homem e na mulher, na abordagem do tratamento cirúrgico. Como é que cada paciente, o paciente de sexo masculino e o sexo feminino, eles veem de uma forma diferente a indicação cirúrgica. Então, são esses os tópicos. As referências em que eu me baseei, as principais para fazer essa apresentação, são essas que estão aqui colocadas, são referências bem recentes, isso que eu fiquei realmente impressionado de ver como a literatura está crescendo sobre esse tópico, né? Essas duas primeiras são referências bem recentes desse ano. A terceira é um estudo publicado aqui pelo Dr. José Maria, aqui do departamento, há pouco tempo atrás também, abordando o tema, né? Diferenças quanto ao sexo na doença de Parkinson. E as duas últimas sobre aqueles temas específicos que eu vou abordar no fim da apresentação. Então, iniciando aqui, né, a doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, né? A primeira é a doença de Alzheimer. A Sônia Bruco já esteve aqui falando sobre demências e doença de Alzheimer, né? A prevalência é em torno de 150 para cada 100 mil pessoas, que não é pequena. E à medida que se avança nas faixas etárias, essa prevalência vai crescendo. Acima de 60 anos é 1% da população. Então é muito alta a prevalência. Como eu disse anteriormente, quase todas as áreas médicas vão ter contato com esses pacientes de alguma forma, né? E o que é interessante, que eu tinha também mencionado, é o aumento da prevalência, um aumento assim considerável da prevalência nas últimas décadas. E é isso que eu vou mostrar aqui, como tem crescido o número de pacientes. Então, a gente vê aqui
1990, 2 milhões, isso prevalência global, 2 milhões e meio de 2.600 mil pacientes, e 25 anos depois, 6,3, sendo que a população global não cresceu tanto, cresceu de 5 bilhões para 7 bilhões, mas o número de pacientes com doença de Parkinson mais que duplicou. Então, houve um aumento considerável. E a perspectiva para o ano de 2040 também é essa, que a população global suba de 7, talvez para 8,5 bilhões, e o número de casos também vai mais do que duplicar. Então, a prevalência da doença é realmente considerável. Os fatores principais, também tinha mencionado anteriormente, do aumento da prevalência são, primeiro, o aumento da longevidade, né? Isso, sem dúvida, é o que pesa mais no aumento da prevalência. Mas também a duração da doença aumentou. Os pacientes vivem mais, mesmo com a doença, porque o tratamento da doença de Parkinson, o tratamento, ainda que seja sintomático, não é um tratamento da causa, ele é efetivo. Essa é uma doença neurodegenerativa que é a mais gratificante de se tratar, porque você tem recursos que realmente melhoram a vida do paciente. Acho que não há nenhuma outra doença neurodegenerativa que tenha uma resposta tão satisfatória como se encontra, como se vê nos pacientes com doença de Parkinson. E também, outro aspecto aqui que contribuiu para o aumento da prevalência é o aumento dos fatores de risco ambientais, né? Então, aí o que entra? O uso em larga escala de defensivos agrícolas, né? Esses defensivos agrícolas chegam às pessoas, não só, eventualmente, aqueles que trabalham diretamente na lavoura, mas também vêm resíduos desses defensivos agrícolas nos alimentos e no solo, no lençol freático. Então, isso é considerado como um fator que tem contribuído para o aumento dos casos de doenças. E, além disso, outros fatores ambientais, poluição atmosférica, que aumenta cada vez mais nas áreas urbanas, né, com o aumento do tráfego de veículos, poluição do solo pela industrialização. Então, esses fatores ambientais todos pesam também no aumento da prevalência da doença. Então, aqui os fatores de risco para a doença de Parkinson, né? Aqui, desse lado, essa questão da exposição a fatores ambientais e outros fatores assim que são menos conhecidos, né? Parece que a exposição a lácteos também contribui a leite e derivados. História familiar de doença de Parkinson, quem tem um familiar afetado tem uma chance um pouco maior. Diabetes, trauma de crânio ainda é meio controverso se realmente tem uma relação com a doença. E do outro lado aqui, os fatores de proteção. Hábito de fumar, isso está bem comprovado. Quem fuma tem menos chance de ter doença, embora seja sujeito a todos os outros problemas, né, do hábito de fumar. Ingestão de café, uso crônico de anti-inflamatórios, uso de antihipertensivos da classe dos bloqueadores de canais de cálcio, atividade física, a dieta do Mediterrâneo e sexo feminino. É um fator de proteção em relação à doença. Então, é nesse ponto aqui que nós vamos ir um pouco mais adiante. A prevalência em homens é 1,4 vezes maior do que em mulheres. Mais ou menos a proporção é essa. Você tem 60% de pacientes do sexo masculino e 40% de pacientes do sexo feminino entre os portadores da doença. E um outro aspecto também é que, por fatores biológicos que eu vou comentar agora mais adiante, a doença tem início mais tardio em mulheres, né? As mulheres são mais protegidas, há uma série de fatores que eu vou mostrar, então ela começa um pouco mais tarde em mulheres. Então, os possíveis fatores que conferem essa proteção ao sexo feminino. Os fatores ambientais é que as mulheres, geralmente, em ocupações profissionais, estão menos expostas ao risco. Por exemplo, na lavoura e nas indústrias, há um contingente menor de mulheres em atividades profissionais. E menor exposição também em atividades profissionais que favorece o trauma de crânio.
O outro ponto, parece também ser decisivo, é a questão dos fatores endógenos, especialmente os hormônios sexuais. Eles têm um papel crucial, né, na diferenciação estrutural e funcional do cérebro, e são críticos para essa diferença, não só de doença de Parkinson, mas de várias doenças, quanto à susceptibilidade conferida de uma forma diferente entre os dois sexos. E entre os fatores hormonais, parece que o mais importante é o estrógeno, o 17-beta-estradiol, que tem uma reconhecida função neuroprotetora. Aqui, fazer uma breve exposição sobre o que se pensa hoje sobre os mecanismos da doença e ver de que forma há uma diferenciação interferindo nesse mecanismo entre homem e mulher. Então, hoje se pensa que a ideia aqui prevalece que a doença seja multifatorial. Alguma influência genética, fatores ambientais e fatores endógenos, principalmente o envelhecimento. Então, em pacientes em que a doença se instala mais tardiamente, ou na idade habitual, da meia-idade para frente, os fatores genéticos pesam pouco. Em pacientes em que a doença começa mais cedo, os fatores genéticos pesam mais. E o ponto central aqui da questão da etiologia da doença, que tem sido preponderante aqui no entendimento da doença, é que a doença parece ser, né, porque isso não está a ser absolutamente comprovado, uma proteinopatia. Assim, em paralelo com a doença de Alzheimer, em que você tem depósito de substância beta-amiloide, na doença de Parkinson você tem um depósito de uma outra proteína, que é a alfa-sinucleína. Eu vou detalhar isso um pouquinho mais adiante. Então, esses depósitos agregados de alfa-sinucleína se depositam em várias áreas do cérebro, áreas que são mais suscetíveis, e isso leva a alterações moleculares neuronais, com estresse oxidativo, neuroinflamação e perda neuronal por desencadeamento de morte neuronal programada, né, a apoptose. Então, aqui, só ainda falando um pouquinho mais sobre as etiopatogenia da doença, você tem, nesses pacientes, do ponto de vista patológico, você tem a presença de inclusões neuronais que foram descritas há muitos anos já por um patologista alemão, Frederic Levy, em 1912, que são os chamados corpúsculos de Levy. Então, isso aqui é o diagnóstico anatopatológico de um indivíduo que morre com doença de Parkinson, é isso que se encontra no cérebro, depósito de corpos de Levy. Há ainda, como a outra característica patológica no cérebro desses pacientes, uma ativação da microglia, o que mostra que esses pacientes têm uma reação inflamatória associada a esses depósitos do corpo de Levy. Então, mais recente, isso sempre foi considerado como um dado assim para confirmação patológica. Mais recentemente, foi descrito, primeiro, uma forma genética de doença de Parkinson, em que havia uma mutação especificamente do gene da alfa-sinucleína. Os indivíduos desenvolveram doença de Parkinson relacionada diretamente com a mutação desse gene. E logo depois, no mesmo ano, em 97, se identificou que o principal componente dos corpos de Levy era a alfa-sinucleína. Então, parece que a alfa-sinucleína está intimamente ligada aos mecanismos da doença. O que ocorre é que a alfa-sinucleína, que é uma proteína que atua normalmente em região pré-sináptica dos neurônios, participa da liberação de neurotransmissores, ela sofre, por esses fatores que já tinham mencionado, fatores genéticos, ambientais, ela sofre uma deformação da sua estrutura e tende a se aglomerar, formando fibrilas e depois os corpos de Levy. Então, essa transformação da molécula normal numa molécula que tende a se aglomerar é que é crítica dentro da etiopatogenia da doença. E é nesse ponto que atualmente estão sendo desenvolvidas tentativas de tratamento para remover esses aglomerados de alfa-sinucleína. Mais recentemente, têm sido testados anticorpos monoclonais que atacam essas formações, esses aglomerados de alfa-sinucleína. Isso está sendo testado, ainda não se comprovou que funcione, mas também, em paralelo à doença de Alzheimer, é o mesmo tratamento que está sendo proposto para a doença de Alzheimer. Anticorpos monoclonais para remover os depósitos de substância beta-amiloide. Então, esse é o momento assim, de uma perspectiva de um tratamento de base para a doença. Remover esses depósitos de alfa-sinucleína.
Então, a alfa-sinucleína, no sistema nervoso central, ela compromete, esses depósitos comprometem uma série de funções celulares, né? Mitocôndria, sistema retículo endotelial, o sistema de reciclagem das células, o sistema proteossomo ubiquitina e o sistema lisossomal, interfere também na atividade sináptica, interfere na homeostase do cálcio e do ferro, que parece que são críticos também para o desenvolvimento da doença. Então, há uma série de funções celulares que são prejudicadas pelos depósitos de alfa-sinucleína. E o que ocorre de diferente, então, no cérebro do homem e da mulher, que confere alguma proteção, então, para as mulheres em relação a esses mecanismos etiopatogênicos. Primeiro que há uma porcentagem, ainda aqui pequena, mas 2,6% dos genes tem expressão diferenciada no cérebro, em relação ao sexo. E os estudos mais recentes mostram que os estrógenos podem prevenir esses depósitos de alfa-sinucleína. Eles têm propriedades antiagregantes, impedindo esses depósitos. Já no caso do sexo masculino, há peculiaridades que vão no sentido contrário. O gene da alfa-sinucleína se expressa mais no cérebro dos homens do que das mulheres. Então, esse é um fator que pesa bastante. Outro aspecto é a ação neuroprotetora dos estrógenos, que faz com que eles tenham uma certa atividade anti-inflamatória, né? Como eu mencionei anteriormente, o processo inflamatório está sempre presente no cérebro dos pacientes com doença de Parkinson. Nos homens é o contrário. A glia, os sistemas de microglia e os astrócitos são mais suscetíveis ao estímulo inflamatório. Então, o cérebro dos homens tem uma propensão maior a desenvolver o processo inflamatório do que as mulheres. Ainda algumas diferenças. Os estrógenos têm uma atividade antioxidante, eles têm uma resposta, eles têm uma interferência positiva na cadeia respiratória, né? Induzindo a expressão de proteínas mitocondriais, e do outro lado, em relação aos homens, há uma tendência a um aumento da captação do cálcio. O cálcio tem um papel também decisivo na etiopatogenia da doença, e aumento também na susceptibilidade a acúmulo de ferro. Então, o cérebro do homem é mais exposto, por todas essas razões, do que o das mulheres. Isso justifica, em parte, né, pelo menos em parte, as diferenças de prevalência entre os dois sexos. Esse gráfico é bem interessante, porque ele mostra que quando o indivíduo nasce, né, quando na fase embrionária, a suscetibilidade à doença, o risco da doença é igual. Depois, à medida que vai havendo uma diferenciação das estruturas, organização estrutural e funcional do cérebro, as diferenças vão surgindo, né, ao longo da vida. Na adolescência aumentam ainda mais com os hormônios, e também aparecem as diferenças de ocupação, né, ambiental, como eu mencionei anteriormente. Então, a tendência é que quando chega numa fase mais madura da vida, e que é a fase em que costuma aparecer a doença de Parkinson, as diferenças são muito grandes do cérebro do homem e da mulher. No quadro clínico da doença, também há diferenças bem interessantes. Só para fazer um breve comentário aqui sobre o quadro clínico, a doença de Parkinson hoje é considerada assim, uma doença em que envolve não só os aspectos motores, aquele quadro clássico do tremor, lentidão e rigidez, mas manifestações não motoras que, em fases mais avançadas da doença, são até mais difíceis de controlar do que as manifestações motoras da doença. Então, você tem o quadro clínico típico da doença, aquele paciente com rigidez, brasilhesia e tremor, e as manifestações neuropsiquiátricas mais importantes são demência e depressão. Há também transtornos do sono, distúrbios autonômicos, especialmente hipotensão postural, é muito comum e às vezes é uma situação difícil de controlar. O paciente com doença de Parkinson em fase avançada, ele tem uma série de problemas que às vezes pesam mais
na qualidade de vida do paciente do que os problemas motores. Dificuldades não motoras. Então, aqui as diferenças de quadro clínico. As mulheres tendem a ter mais depressão e ansiedade e tendem a ter pouco comprometimento de funções cognitivas. Os homens são mais sujeitos a apresentarem alterações cognitivas relacionadas à doença, né? Função déficit cognitivo leve e, posteriormente, eventualmente, demência e disfunções executivas. Então, há uma tendência a um comprometimento maior de funções cognitivas nos homens. Celorreia, né, hipersalivação é mais comum nos homens. Transtornos do olfato também são mais comuns nos homens. Transtorno do olfato é um sintoma que pode aparecer muito precocemente na doença, mesmo anos antes do aparecimento das alterações motoras típicas da doença. As mulheres tendem a ter, no quadro clínico, mais tremor do que os homens. Isso é bem conhecido na doença de Parkinson, que os pacientes que têm tremor como manifestação predominante, eles têm um prognóstico melhor. Então, o fato de haver um predomínio de formas com tremor na mulher confere uma certa benignidade em termos de prognóstico para as pacientes. Há ainda alterações mais axiais do corpo, né? Freezing nos pacientes com bloqueio da marcha, nos pacientes do sexo masculino, e nas mulheres uma prevalência um pouco maior de síndrome de pernas inquietas. Então, as diferenças em relação ao quadro clínico são bastante flagrantes no sexo masculino e no sexo feminino. Indo aqui para tratamento da doença, também tem diferenças importantes, mas só para fazer breves comentários aqui sobre a questão do tratamento. A principal área cometida no cérebro na doença de Parkinson é a substância negra. A substância negra tem uma estrutura em que predominam ali neurônios que produzem dopamina. Esses neurônios que são os neurônios mais acometidos inicialmente na doença, e você tem, então, inicialmente, para nortear o tratamento sintomático da doença, levar em conta que esses pacientes têm déficit de dopamina e, por conexões entre neurônios dopaminérgicos e colinérgicos, uma certa predominância da atividade colinérgica no cérebro. Então, a base do tratamento é repor levodopa, repor dopamina. Isso pode ser feito com levodopa, com agonistas de dopamina, são moléculas que imitam a dopamina, e inibidores enzimáticos que potencializam o efeito da levodopa. Os anticolinérgicos eram muito usados no passado, né, biperidina, tetracinidina. Hoje se usa pouco porque os anticolinérgicos têm alguma interferência no desempenho cognitivo dos pacientes. Então, a tendência é usar muito pouco, talvez usar em um ou outro paciente que tenha tremor resistente, seja um paciente mais jovem, que possa tolerar essa classe de medicamentos. E aqui, só para ver aqui, ó, a questão do metabolismo nessas drogas antiparkinsonianas, né? Você tem a levodopa a nível periférico, ela é degradada por dopa descarboxilase, e as preparações de levodopa, já há muitos anos, contém levodopa e um inibidor dessa enzima que degrada perifericamente. Então, isso potencializa o efeito da levodopa, evita efeitos colaterais periféricos e aumenta o rendimento da levodopa. Quando a levodopa foi introduzida no tratamento da doença de Parkinson, ela era usada sem esse inibidor. Então, se usava 4, 5 gramas de levodopa em cada comprimido, em cada preparação. Hoje, isso é 1/5, né, da dose. E um outro aspecto também é que há um inibidor, uma enzima de ação periférica que degrada levodopa, que é a catecol-ortometiltransferase. Depois a levodopa passa a barreira hematoencefálica e o sistema nervoso central vai ser transformado em dopamina, vai para a fenda sináptica e estimula aí os receptores pós-sinápticos. Aqui é que atuam os agonistas dopaminérgicos, diretamente nos receptores pós-sinápticos. Os inibidores enzimáticos são coadjuvantes no tratamento. Quando usados, são usados sempre com uso concomitante da levodopa.
Então, as complicações motoras do tratamento da doença de Parkinson, elas ocorrem praticamente, ao longo da doença, vão atingir praticamente todos os pacientes. A levodopa realmente tem um efeito espetacular nos primeiros anos de doença, não traz efeitos colaterais, restaura o paciente para uma vida funcional, o paciente pode continuar nas suas atividades profissionais, é a fase que a gente chama de lua de mel, isso dura uns 5 anos, mais ou menos. Depois começam a aparecer as complicações do tratamento. Redução de duração do efeito, retardo no início de efeito e um efeito colateral que é muito dramático para os pacientes, que é o aparecimento de cinesias, que são movimentos involuntários que não são da doença. Efeito colateral do uso crônico da levodopa. Isso não se conhecia na doença de Parkinson, mas é um efeito colateral importante. Então, depois de 5 anos de doença, mais ou menos metade dos pacientes já estão apresentando alguma dessas complicações. Depois de 10 anos, praticamente todos os pacientes. Essas cinesias, elas são bastante incapacitantes. Eu vou mostrar aqui só para ilustrar. É uma paciente que já tem uns 10 anos de tratamento e que desenvolveu esse tipo de complicação, que às vezes é até mais incapacitante para o paciente do que os próprios sintomas da doença de Parkinson, né? Então, isso é essa condição, quando ocorre nessa intensidade, esse tipo de efeito colateral, isso é difícil de controlar. Você reduz a dose, o paciente piora do Parkinson. Então, é uma situação para indicação cirúrgica, que nós vamos comentar mais adiante. Então, os fatores que influenciam as complicações do tratamento. Idade, os pacientes com a doença iniciada mais precocemente são mais sujeitos a terem essas flutuações. A duração da doença, quanto mais longa a duração, maior a incidência desses efeitos colaterais que eu tinha comentado anteriormente. O tempo de uso da levodopa também pesa, é a dose. E as mulheres, elas têm um maior risco de desenvolverem essas flutuações motoras, inclusive de cinesias. Então, para as mulheres, tem que haver um cuidado maior em relação à dose da levodopa, que deve ser usada de uma forma mais criteriosa e, se possível, né, os adjuvantes de tratamento para você trabalhar com doses menores da levodopa, que elas têm realmente um risco maior de desenvolverem essas flutuações motoras e de cinesias. Um possível fator que explica isso é que a levodopa nas mulheres ela tem uma biodisponibilidade maior. Aqui a gente vê homens e mulheres, a área sob a curva aqui, para as mulheres ela é maior. Quer dizer, a mesma dose faz um efeito mais intenso nas mulheres do que nos homens. E as mulheres provavelmente têm um clearance mais baixo de levodopa, porque elas têm uma expressão menor do gene que codifica aquela enzima que degrada perifericamente a levodopa, né? A catecol-ortometiltransferase. Isso provavelmente é por influência do 17-beta-estradiol. Então, ela tem uma atividade enzimática menor, então o tratamento da mulher, a gente está vendo que a levodopa atinge níveis mais altos e o bombardeamento daqueles receptores dopaminérgicos é mais intenso, por isso que elas são mais suscetíveis a terem esses efeitos colaterais. Um outro tipo de efeito colateral que a gente pode ver nos pacientes e que é menos comum em mulheres é o transtorno de controle de impulsos. Isso não é raro, isso ocorre em mais ou menos uns 10% que tomam levodopa, mas principalmente em pacientes que tomam os agonistas de levodopa. O desse levodopa que a gente usa mais aqui é o pramipexol. Esse transtorno de controle de impulso pode ser compulsão para jogos, sexo, compra, hiperfagia, está relacionado principalmente a agonistas dopaminérgicos. As mulheres são mais protegidas em relação a esse tipo de efeito colateral. Bom, indo aqui então para os 2 temas mais específicos, o manejo da doença de Parkinson na gravidez. Então, nós vamos aqui, numa primeira, na fase, assim, a fase de pré-concepção, a questão de aconselhamento genético, né? As mulheres que, eventualmente, vão ser gestantes e que têm doença de Parkinson são um contingente relativamente pequeno. Mas há uma forma genética, né? Existem cerca de
umas 10 formas genéticas de doença de Parkinson. As mais comuns são a forma por uma mutação do gene da LRRK2, que dá um quadro que se instala mais, é muito parecido com o da doença de Parkinson, se instala mais tardiamente. E a outra forma genética mais comum é a forma genética relacionada a uma mutação da proteína Parkin. Então, essa forma genética é que tem essa peculiaridade, que tem importância aqui para o nosso tema, porque ela começa muito cedo. Esses pacientes com a forma genética por mutação do gene da Parkina começam com a doença, às vezes, antes dos 30 anos. Então, as pacientes que vão estar nessa situação de gestação e risco e as peculiaridades da gestação no paciente parkinsoniano, boa parte dessas pacientes são as pacientes que têm essa forma genética da doença. Nós temos aqui, no nosso ambulatório, uma família enorme de pacientes, mais de 30 pacientes. É uma família que veio lá da Paraíba, boa parte da família mora aqui no estado de São Paulo, mas eles têm muitos casamentos consanguíneos, né? Essa forma genética é uma forma recessiva. E por causa dos casamentos consanguíneos, há uma quantidade enorme de indivíduos afetados nessa família. Na época que a gente descreveu, publicou essa família, identificou, demorou para identificar o tipo de mutação que eles tinham no gene, mas tinha 10 indivíduos afetados. Hoje tem mais de 30 que a gente acompanha aqui no ambulatório. E nessa família, 3 pacientes com doença de Parkinson tiveram gestação, uma delas 2 vezes. Foram bem, né, no parto, no puerpério, e as crianças nasceram normais. Mas então é esse grupo muito específico de pacientes que tem um maior interesse em relação à questão da gestação. E as recomendações para os pacientes, então, que as pacientes que ficam grávidas, os pacientes parkinsonianos que ficam grávidos, monitorar as relações motoras não motoras, especialmente hipotensão ortostática, né, porque pode agravar já essa tendência que as grávidas têm. Obstipação intestinal são problemas que podem ocorrer já muito decorrentes da própria situação da gestação. Obstipação intestinal e depressão. Então, a indicação para pacientes gestantes é usar só levodopa durante todo o período. A amantadina, que é uma outra droga que pode ser usada, é teratogênica, né? É pouco usada, mas eventualmente a gente usa a amantadina. No parto, a preferência por raquianestesia. Se a paciente foi submetida ao procedimento cirúrgico e tem um estimulador, tem que desligar o estimulador para não interferir na monitoração dos controles cardíacos da paciente. Manter a levodopa, evitar opioides, que pode piorar a rigidez e provocar reações distônicas agudas. E no pós-parto, discutir a questão da amamentação. Geralmente a sugestão, né, o bom senso é que a paciente não faça a amamentação, né? Mas, eventualmente, se fizer a levodopa excretada no leite, pode trazer efeitos colaterais para a criança. Pode ser usada, mas a recomendação é que faça a opção por não fazer a amamentação. Essas pacientes que nós tivemos aqui, elas só estão acompanhadas fora daqui durante a gestação, mas parece que correu tudo bem, como eu mencionei anteriormente, não houve problema com as crianças. E por último, o último tópico é a questão da cirurgia. Só para lembrar aqui um pouquinho como é que é. O tratamento cirúrgico para doença de Parkinson é indicado para um grupo pequeno de pacientes com doença de Parkinson, menos de 10%. A maior parte dos pacientes vão bem com o tratamento clínico durante toda a evolução da doença. Aqueles pacientes, o que pesa mais na indicação são aqueles efeitos colaterais de flutuações motoras e de cinesias. Então, os critérios que a doença seja clinicamente definida, por isso que dificilmente se indica a cirurgia para pacientes que têm poucos anos de duração, porque existem doenças neurodegenerativas que, eventualmente, nos primeiros anos de evolução, são muito parecidas com a doença de Parkinson. E para esses pacientes, para essas doenças, não há indicação de tratamento cirúrgico. Então, o que pesa mais na indicação são as complicações motoras. Os pacientes abaixo de 70 anos são pacientes que têm uma chance maior de fazer a cirurgia sem complicações. Quando essa idade já é mais avançada, há uma chance maior de ter
sangramento, e são pacientes que também têm comorbidades que podem influir na indicação. Pacientes que têm transtornos neuropsiquiátricos também está contraindicada o procedimento cirúrgico. Condições clínicas favoráveis e uns 10% dos pacientes que são operados. Né? Os eletrodos são introduzidos profundamente no cérebro e são colocados numa estrutura que é o chamado núcleo subtalâmico, ou às vezes no globo pálido. E o simulador fica aqui no tórax, né? E é acionado, e os pacientes geralmente têm uma melhora bastante interessante com o uso desse tipo de procedimento, mas é para um grupo restrito de pacientes. Mesmo, até porque esse equipamento todo é bastante oneroso, eles custam uns 30, 40 mil dólares, mais ou menos. Né? Aqui no nosso serviço, eles têm uma fila de pacientes aguardando por causa dos custos do tratamento. Né? E aqui também, então, esse artigo é um artigo bem interessante, que justamente aborda assim, de que forma que a mulher reage à indicação cirúrgica e o homem reage. Então, o que os autores procuram mostrar aqui, isso foi um estudo feito no Colorado, né, em Denver, e os autores procuraram identificar por que tinham menos mulheres operadas do que homens. Embora a doença seja menos comum em mulheres, mesmo assim, havia uma desproporção na porcentagem. Né? Então, talvez o que eles referem, menos acesso a serviços especializados, né, que fazem esse tipo de procedimento. A doença se instala mais tarde nas mulheres e quando a evolução da doença atinge lá depois de 8, 10 anos, que é mais ou menos o tempo de doença em que é indicado o tratamento cirúrgico, 8, 10 anos de duração. Aí as pacientes já estão, mas começou mais tarde a doença, já estão mais idosas e já têm as contraindicações relacionadas à idade. O tremor como manifestação predominante da doença faz com que essa doença seja mais benigna e também haja menos indicação. As mulheres também têm a questão dos compromissos do lar, né, do lar, que acabam interferindo também, os autores colocam isso, nas indicações. A mulher está muito preocupada em cuidar das tarefas de casa e acaba se preocupando menos com o tratamento da doença. E os autores entrevistaram homens e mulheres e em 2 pontos aqui a visão foi diferente no homem e na mulher, né, como eles pensam sobre o tratamento. Então, esse aqui é o meu último slide. Aqui está o roteiro, né, do paciente. O paciente tem a doença de Parkinson, seria diagnosticada, está bem, controlado, com medicações. Isso aqui são aqueles primeiros 5, 6 anos de doença. Depois, os pacientes sempre ouvem falar sobre o tratamento cirúrgico, né? Muitos acham que o tratamento cirúrgico vai substituir o tratamento clínico, o que não é verdade, né? Esses pacientes operados, eles continuam tomando medicação, talvez em dose menor. Então, eles começam a ouvir informações sobre o tratamento cirúrgico. Depois, um agravamento, né? Isso aqui, já digamos, essa curva aqui seriam 8 anos, 10 anos de evolução. Aí começa a haver uma situação em que se possa pensar de uma forma mais específica na indicação cirúrgica. Os pacientes já estão mal controlados com o tratamento medicamentoso. Aí aqui há uma diferença, né? Aqui, nessa decisão do tratamento cirúrgico. Então, os autores colocam que as mulheres sentem uma falta de suporte para essa decisão. Os homens consideram que o suporte oferecido pela esposa é suficiente. Então, isso acaba pesando na decisão. E a outra questão é que, quando se fala sobre riscos da cirurgia e benefícios, os homens acreditam mais em números, em estatísticas que são fornecidas ou por informações da internet ou pelo próprio médico, e as mulheres vão mais pelas informações de outros pacientes que foram operados. Então, essas 2 coisas acabam pesando e o resultado final é que as mulheres são menos operadas do que os homens. Eu acho que esse aqui é o meu último slide. Eu agradeço aqui ao professor Baracá a oportunidade de estar aqui com vocês. Parabéns, professor Heriberto, pela
Excelente apresentação, Obrigado. bem didática, Obrigado. clara e muito atual. Realmente, colocar muito atual. Bibliografia bem recente. Sua bibliografia. Professora Rossana, quer coordenar a discussão? Não vai. Então, professor Guiberto, parabéns Obrigado, mesmo. E colocamos agora o tema em discussão. Professor Nilo. Tá. Parabéns. Obrigado. Excelente. Obrigado. Bom, Gilberto, conhecemos de longa data e às vezes perguntas do corredor que a gente vai envelhecendo, né? Isso aqui é... Eu gostaria que assim que você desse uma colocação, o perfil destas pessoas na juventude, adolescência, na fase reprodutiva, e cada um. Existe algum trabalho no sentido assim, mostrando o comportamento dessas pessoas, maior prevalência, menor prevalência? Existe uma ideia assim, de que isso... Há vários estudos nesse sentido, se haveria assim, uma personalidade que predispõe à doença. Entendo que seja isso. Parece que as pessoas que têm assim, uma rigidez de condutas e princípios morais e aderem a regras com mais facilidade são mais propensas a desenvolver a doença. Mas, assim, os dados são pouco consistentes, mas é isso que, quando você vai procurar na literatura informações sobre isso, uma personalidade predisponente, é isso que se encontra. Esse tipo de personalidade assim, que tem uma linha muito rígida de condutas. Muito bom. Professor Sérgio Ribeiro, obrigado, professor. Depois Victor Bonduc. Parabéns pela aula. Queria saber da experiência do senhor com o uso daqueles pulsos sonoros de baixa frequência para o tratamento das pacientes com Parkinson, até com Alzheimer, né? Eu sei que o Gilson Tanaka é uma das pessoas que estuda isso um pouco. Queria saber da sua experiência, professor. Então, eu estive lá no Centro de Reabilitação da Vergueiro, conversando com o Nilson Gilson, né? Faz poucas semanas. Esse tipo de procedimento, ainda a literatura é muito pequena. E ainda não há uma literatura robusta para se indicar esse tipo de procedimento. Está começando. Aliás, estive lá para a gente conversar, para iniciar um projeto de uso desse tipo de procedimento nos nossos pacientes. O que se usa mais atualmente de intervenções, de abordagens não intervencionistas, do ponto de vista de procedimentos não cirúrgicos, é a estimulação magnética transcraniana. Essa é uma indicação que, eventualmente, esse tipo de procedimento, você cria um campo magnético e que faz com que haja correntes elétricas na superfície do cérebro. E você coloca essa estimulação para áreas motoras, geralmente, e os pacientes têm algum benefício. A gente indica, eventualmente, estimulação pode ser com geração de campo magnético, uma estimulação magnética direta. Esses procedimentos já são mais bem conhecidos e, eventualmente, são usados, né? A estimulação magnética transcraniana, há anos atrás, a gente fez um estudo aqui com o pessoal da psiquiatria, porque a TMS tem uma indicação precisa em tratamento de depressão. Então, nós estudamos um grupo de pacientes com doença de Parkinson que tinham depressão. Eles melhoravam da depressão e melhoravam do quadro parkinsoniano. Só que é uma melhora transitória, né? As estimulações têm que ser repetidas. Mas isso está sendo bastante utilizado e, atualmente, o pessoal da área de reabilitação está autorizado a fazer esse tipo de procedimento. Então, tem fisioterapeutas, até que algumas que trabalham aqui conosco, que estão usando o TMS. Mas a estimulação com os pulsos ainda está no começo, né? Engatinhando. Obrigado, professor. Professor Victor Bonduc. Bom dia, gostei muito, aprendi. Na Obrigado. linha do que o Nilo falou, por acaso, eu faço medicina fetal, por acaso eu caí num artigo da Brain de 2023, esse artigo acompanhou 100 mil mulheres desde os anos 90 para identificar fatores de riscos do Parkinson em mulheres, fator protetor do estrógeno, o professor falou,
Mas eles constataram, em prospectiva, 40 anos, elas tinham entre 40 e 60 anos em 90 e publicaram em 23 na Brain. Não sei se o senhor tem conhecimento desse artigo. Era interessante para a gente, porque viu que os anticoncepcionais orais não influenciam na prevalência, já a menarca precoce ou tardia influenciava, alguns tratamentos pela via do estrógeno, talvez. Então, esse artigo me ficou na cabeça porque o Nilo queria identificar as populações de risco. Foi esse o objetivo desse trabalho. E sem querer, agora eu revisei ele rápido, não sei se o senhor tem conhecimento, são Não, 100 mil artigo mulheres. eu não 100 me lembro de mil ter mulheres. visto esse artigo. Mas Na esse, Brain 2023, 98 mil e alguma coisa. Mas é interessante, mas isso é mencionado em toda a literatura, que, por exemplo, mulheres com menopausa tardia estão mais protegidas, é um fator de proteção em relação à doença. Isso quase toda a literatura... É o E a partir efeito do do terceiro filho, estradiol, eles né? provaram alguma coisinha significante também, que não protegia, era pior. 1 ou 2 eram melhor. Tem umas coisas estranhas, por isso que eu queria lhe perguntar se o senhor tem conhecimento. A literatura mais recente, esses trabalhos publicados agora, em 2025, mencionam, base em uma série de artigos, eu não li especificamente ele, que haveria um efeito protetor da menopausa mais prolongada, né? É sempre levando para o lado do efeito protetor dos estrógenos. Mais tardia, né? Isso. Perguntas? Professora Rossana? Professor, eu queria agradecer, né, em nome do departamento, sou vice-chefe do departamento, me desculpar pelo atraso, tive uma intercorrência familiar, mas está tudo bem. E dizer assim, algumas doenças como diabetes, hipertensão, também influenciam, ou elas influenciam em outras doenças. Porque um diabetes de longa data, e se compensado, não compensado, como é que fica isso? Né? E qual o tempo de evolução que a gente tem? É mais curto, é maior? Se eu tiver um diabetes junto, e o que é pior, o diabetes ou a hipertensão? Os dois costumam andar juntos, né? Mas, vamos lá. Tem uma série de pontos aí a serem olhados, né? Assim, diabetes é considerado um fator de risco importante para a doença. E o controle do diabetes também é crucial, porque assim, a questão do metabolismo da glicose no cérebro, o metabolismo anormal, como ocorre nos diabéticos, isso favorece o aparecimento da doença e durante a evolução da doença também tem pesa numa evolução pior. E o que é assim interessante é que os medicamentos usados para o diabetes, somente esses agonistas de GLP-1, que são bastante conhecidos, eles podem ter um efeito protetor em relação à doença. E tem estudos já em andamento com o uso desses medicamentos, que eles diminuem o acúmulo de alfa-sinucleína. Tem vários estudos em andamento, alguns foram publicados já. Então, o diabetes é um fator de risco e as drogas para o tratamento de diabetes podem ter um efeito benéfico em relação a uma proteção para a doença e nos pacientes que já têm a evolução. Hipertensão arterial não tem assim, uma literatura que mostre claramente a influência da hipertensão em si. Mas em relação aos medicamentos usados, como eu tinha colocado, esses bloqueadores de canais de cálcio parecem ter um efeito protetor nos pacientes. E pelo contrário, os beta-bloqueadores têm um efeito contrário, parece que oferecem um risco maior para os pacientes. Então, se num paciente que tem a doença de Parkinson, a indicação do uso de antihipertensivos seria melhor ir para a linha dos bloqueadores de canais de cálcio. Professor Nilson. Humberto, queria te parabenizar pela apresentação. Obrigado. Essa área é apaixonante, né? Porque no final dos anos 90, o número de trabalhos mostrando não só estrogênio com Alzheimer, mas com Parkinson era bastante grande, com a utilização de estrogênios equinos conjugados. Bastante importante mesmo o número de publicações. Com o WHI caiu e agora a gente vê que está reiniciando. O congresso, acho que foi, não lembro, mas eu acho que foi na África do Sul, agora na Cidade do Cabo, no primeiro semestre, em relação ao Parkinson, mostrando que talvez
a eliminação das vesículas, né, de alfa-sinusteína aumenta, indo para a região entre axônio e dendrito, aumentaria o risco. E que algumas substâncias, e parece que estrogênio ele diminuiria a eliminação das vesículas, poderia ser um dos mecanismos de atuação. Isso foram todos estudos em ratas, agora são recentes, bastante importantes. Por outro lado, a gente vê que as coisas caminham juntos, né? Menopausa tardia diminui, pelo menos a literatura mostra, né, razoavelmente Alzheimer, reduz também o Parkinson, também diminui a questão da depressão, e um brasileiro é responsável também por boa parte dessas publicações, o professor Cláudio Novaes Soares, que atualmente é o presidente da Menopause Society, antigamente chamado North American Menopause Society, termina o mandato dele agora em outubro. Então, mostra de forma clara. E o estrogênio ele é interessante, ele também é um antidepressivo, né? De baixa potência, porque ele inibe a CONT e a MAO, então ele aumenta a síntese da serotonina, da dopamina, né, e da noradrenalina. Então, que também seria um outro mecanismo. Então, mostrando uma correlação bastante grande. E ele é anti-inflamatório, né? Diferente da testo, que ela é pró-inflamatória, né? Infelizmente para nós, né? Então, são coisas bastante importantes. Eu tenho a impressão que vem uma série de publicações. E achei que, na linha do que o Sérgio Conte Ribeiro colocou, foi um congresso que foi em Nice, na França, mais ou menos foi acho que em 2018. Muito interessante, eles mostram as energias, no caso, era ondas eletroestimulantes, nas mais variadas formas. Aparece um homem andando de forma bastante rígida, né, aquele andar rígido, e depois de 6 meses com o capacete das energias, utilizando acho que 4 horas ao dia, mostra ele dançando. Eu fui perguntar se aquilo era montagem ou não, porque seria a 8ª maravilha do mundo. Sim. E falaram que não. Então, eu não sei. Então, também são coisas... E o problema das energias que tem que fazer periodicamente, não tem outra alternativa, né? Então, eu queria saber se tem mais alguma coisa em relação a isso. Não, em relação aos estrógenos, a literatura é muito extensa, né? Até a menção, propostas foram feitas de usar os estrógenos, fazer a reposição hormonal, pesando na indicação o fato da paciente ter doença de Parkinson, né? Mas, assim, é enorme, né? Tem muita informação nessa área. E as ondas de choque, até agora, que estão começando a ser utilizadas, né? Lá na reabilitação, eles usam muito isso para reabilitação músculo-esquelética, né? Isso já é conhecido há muito tempo. E o uso em doenças neurológicas é mais recente. Eu acho que assim, o Gilson me mandou até uma série de publicações, mas são publicações assim, com um número pequeno de casos. Ele mesmo lá me falou de alguns casos que ele viu, mas são assim, casos isolados. Mas eu acho que assim, esses procedimentos não invasivos, eles tendem a ter um lugar dentro da evolução do tratamento, uma indicação interessante, porque quando a gente chega naquela fase que a gente pensa em uma indicação cirúrgica, um procedimento invasivo, se você tiver procedimentos não invasivos que possam substituir, pelo menos por algum tempo, né, isso é interessante. Então, eu acho que provavelmente nos próximos anos a gente vai ter uma informação sobre casuísticas maiores de pacientes tratados, né, com esses procedimentos. E eu acho que também seria importante o tratamento nesses procedimentos não invasivos um pouco mais precoce, porque depois, uma vez muito instalado, com depósito, com fibrose, aí fica muito difícil qualquer reversão. Né? Eu acho que a indicação tem um lugar assim durante toda a evolução da doença. Muito bom. Professor Egberto, agradecer mais uma vez pela sua brilhante exposição, muito atual. E esperamos em outra oportunidade.